eu não tenho internet de telefone. Olha, Eu já gastei os dados, eu não tenho internet do telefone. Para não evitar andar não sempre ir. lá agarrado. O meu plano, o meu tarifário Ok. não tem dados, eu não tenho dados, não tenho chamadas, não tenho mensagem, não tenho nada. Eu pago, exato, é essa a reação. Olá, eu sou a Ana Markle e vou estar convosco nesta quinta temporada do podcast Igualmente, o podcast da IKEA Portugal sobre inclusão, diversidade e equidade. E nesta temporada vamos partir sempre de um chavão, de uma ideia feita para desconstruir e para lutarmos contra o preconceito que essa ideia perpassa. Ora, hoje vamos tentar perceber de onde vem a ideia feita de que os jovens não querem trabalhar, assim dito com esta voz de boomer. Quando falamos dos jovens de hoje, falamos da geração Z, mais ou menos entre os 15 e os 30 anos, uma geração que também ganhou o nome de nem, porque tem a fama de nem querer estudar, nem querer trabalhar. Mas podíamos falar de outra geração qualquer. Sabemos que a geração mais velha está sempre pronta para dizer mal da anterior, e já dizia George Orwell, vejam bem que chique esta citação de um homem que de facto conseguiu mais ou menos fazer previsões sobre o futuro. Cada geração considera-se mais inteligente do que a anterior e mais sábia do que a seguinte. E a isto se pode acrescentar outros chavões do género: no meu tempo é que era bom, e se eu tivesse a vossa idade e soubesse o que sei hoje. Mas eu pessoalmente acho que isto é só inveja da juventude. Em Portugal, os números dizem-nos simplesmente que os jovens em situação de não ocupação, ou seja, sem estudar e sem trabalhar, são na verdade os mesmos de sempre, infelizmente, com baixas qualificações, fruto de exclusão social ou abandono, com menos oportunidades de entrar no mercado de trabalho. Mas em defesa dos jovens do nosso tempo, vamos falar com o Gonçalo Ayala Boto, formado em Biologia, professor de Ciências e apresentador do programa No Mundo dos Animais na RTP2, e também com a Yolanda Semedo, a Yolanda que faz parte plenamente da geração Z e é colaboradora da IKEA Food de Alfragide, ela que está plenamente integrada nisto que é a geração Z. Tu, Gonçalo, se calhar estás um bocadinho ali estás em terra de ninguém. És entre Millennial e Z. 31. Pois é. 31 É um era ali bocado nos como 30. eu, que eu também estou entre a geração X e os millennials. Pronto, Fiquei ali tipo são também, renegados. o que é isto? Sou neném. Exato. Isto eu acho que as gerações ficam sempre conotadas de alguma forma com alguma ideia feita. Eu lembro-me, por exemplo, que a minha geração até foi chamada de geração rasca, super agradável. Um bom estigma para trabalhar. Esta ideia de não querer trabalhar, vocês acham que é real? Ou que simplesmente os jovens de hoje querem trabalhar com mais condições, com mais propósito? Como é que vocês veem o trabalho? Como é que vocês olham para isto? O que é que vocês sonhavam ser quando eram pequenos? se for por aí, não me Começa leva lá, a mal. Yolanda. Eu, quando era pequenina, gostava de ser veterinária e até hoje ainda penso em Ainda ser pensas em seguir esse veterinária. sonho? Uhum. Mas lá está. Uma pessoa vê, já voltou, já está no rumo do trabalho. Tenho o 12º todo, mas Uhum. voltar a estudar, enquanto já tenho uma vida própria, uma vida onde se calhar já sou independente, já moro na minha própria casa, tal e qual com o meu namorado, mas se voltar a estudar agora, será que há certas coisas que eu não vou ter que deixar para trás? Sentes que vais perder o pé. Uhum. Às vezes parece que Mas ainda agarram imaginas assim, que se calhar um mas... dia consegues, sei lá, trabalhar e cumprir o teu sonho de ser veterinária? Lá está, mas acaba Ao por... mesmo tempo, assim, quando tiveres assim, uma vida super estável, Então tipo... agora vamos supor que estou a pensar em ter um filho. Pois é. Está a ver, com Claro. 24 anos, estás a ver, com 24 anos eu já devia se calhar ter pensado nisso mais cedo, mas se calhar é nesse aspecto que nós jovens se calhar somos um bocado distraídos, não é querer dizer que somos, que não queremos trabalhar, se calhar queremos fazer as coisas com mais calma, não como os nossos pais que querem que a gente tenha um futuro idealizado, que façamos já assim. Muito Se calhar isso planeadinho. mesmo. Uhum. Se calhar a gente quer seguir e ver como é que a vida vai. Uhum. Parece-me um ponto de partida. Gonçalo, no teu caso. Eu acho que antigamente os nossos pais, a geração mais velha, poupava muito, que era para comprar a casa. Hoje em dia, Hoje em dia, por mais que poupes, também não consegues Exato. comprar casa anyway. Tal não é? e qual, Exatamente, estás a ver? precisamente por esse pensamento, os jovens querem aproveitar o dinheiro e gastá-lo em viagens e viver as Isso coisas mesmo, a seu aproveitar. tempo Uhum. e não estão com esta pressa toda de fazer. Pronto, não vou conseguir comprar a casa, portanto não querem por aí. Mas isso não quer dizer que eles não queiram trabalhar, pelo contrário, querem trabalhar, mas oportunidades não há muitas, ou quando as há, não apresentam as condições que os jovens hoje em dia procura. Uhum. E que Portanto, eu acho que essa mistura entre a falta de condições e a vontade de ser feliz, que se calhar era uma coisa que as gerações anteriores
estava um bocado, esta busca pela felicidade se calhar estava um bocado negligenciada, era do género, pronto, a vida é assim, não é? Mas Pois é faz, isso. faz Sim, cadinha da vida. conformista. Sim, quer dizer, se calhar num sentido, não tanto conformista, mas num sentido mais de quase de organização mental, não é? Tipo, é assim que é, não vamos questionar Exato. como é que é. Será que esta vontade de ser feliz poderá eventualmente ter alguma coisa também a ver com uma sensação de, agora vou ser muito catastrófica, de que crises climáticas, guerras, sei lá, ameaça do digital tornar alguns empregos assim mais obsoletos, será que este medo todo um bocado do fim do mundo não poderá dar um bocado de vontade mais, não, enquanto eu cá estiver eu vou ser feliz? Epá, ao meu ponto de vista, Sentes um bocado esse medo, pensas assim, tipo, não. este planeta está aqui, isto vai arrebentar a qualquer momento, portanto deixa-me viver a minha vida. Não, por acaso eu não penso no amanhã. Eu Ok. penso no que eu posso fazer hoje, é hoje, é hoje. Amanhã é amanhã. Uhum. Se a bomba explodir, olha, explodiu, eu sei que fiz certas coisas, o que não fiz, vou ter outra oportunidade, se calhar não nesta vida, mas para o poder fazer. Mas é assim, é o que eu às vezes penso. A felicidade nós é que temos que agarrar, não é porque não temos essa possibilidade de o fazer que não o vamos fazer. Mas lá está, é isso. Às vezes nós jovens queremos as coisas do agora, não pensamos mesmo no a seguir. Que às vezes é isso que se calhar metemos os pés pelas mãos. Que é tal como o Gonçalo estava a dizer, que antigamente os nossos pais, os nossos avós, tinham tudo como prontos. Até se for preciso, ficas aqui com a tua sobrinha ou tomas conta, tomavam conta uns dos outros. Sim, Não certo. pensavam de, não, vou viver, se calhar como o Gonçalo também estava a dizer, vou guardar o meu dinheirinho para fazer um futurozinho, um dinheirinho para os meus filhos. É Nós engraçado que eu uso o não, diminutivo porque parece que é assim tudo, vá, É pouquinho, é pequenino, pouquinho, não é? isso exato. mesmo, mas nós não é querer desvalorizar os de antigamente, mas a gente tem sempre a certeza do que quer. Tanto que há muitos colegas, não, há muitos jovens hoje em dia, lá está, não têm o rumo do trabalho, de trabalhar como eu que trabalho numa empresa que ao vivo ao público, trabalham pela internet. Sim. Há muitos que acabam por seguir o seu rumo, mas acabam por o fazer Até e porque não há desistem. novas profissões que também põem as coisas um bocado em perspectiva. Imagina, tu já consegues ser mais autossuficiente, se calhar fazendo qualquer coisa nas redes sociais, Exato. ou isso Isso veio, também influencia um isso veio bocado. agora com a pandemia. Exato, claro. Todos os empregos digitais apareceram, os jovens Claro. estão mais ligados à era digital, mais facilmente Isso conseguem mesmo. arranjar empregos nessa área. Entretanto, pegares na parte das alterações climáticas. Pois, eu acho que isso é importante porque tu, como biólogo, és capaz de viver um bocado com mais ansiedade dessas questões. Sim, mas estou ali, eu tenho se calhar uma melhor perspectiva, uma melhor noção do que é que se passa e quais são os efeitos, os nossos, das empresas, do governo, nas políticas todas que têm que ser feitas para diminuir estes impactos que estão aí e não há Claro. nada a fazer, das alterações climáticas. Traz-me essa ansiedade, mas eu também sei que, do meu papel, sei que eu não consigo fazer tudo. E portanto é aqui um misto de, eu sei que há isto para fazer e é urgente, é uma emergência climática, mas também sei que não depende só de mim. Eu tenho que fazer a minha parte, e isso é inegável, todos nós temos, e os jovens estão a fazê-lo, se calhar mais do que quem de direito, os nossos Pois, políticos. Mas exato. os jovens são muito interventivos e também não acho que estejam, isto é muito interessante também, eu estive a ler um livro que também põe as coisas em perspectiva. Até que ponto, sabendo desta problemática, eu vou pôr a minha comunidade de lado um bocadinho, deixar de viver tão folgado e tão consumista como eu estou habituado, para um bem comum. Certo. Tem que haver aqui Isso é interessante, uma balança. porque isso era um pensamento que se calhar de facto não acometia as gerações anteriores e no fundo também estraçalharam este planeta todo. Certo, todos nós. Todos nós, não há claro. um culpado, é não, um não há um conjunto. culpado, Sim. claro que sim, mas que não tinham se calhar essa preocupação, não é? Ou seja, estavam a tratar, lá está, das suas coisinhas e não estavam a pensar nesse bem comum e não tinham essa ansiedade também que nos acomete agora. Então vocês dirão que à vossa volta, e tu como professor também terás uma palavra a dizer sobre isso, notas que, e aliás, pode haver até exceções, nós estamos aqui a querer dar uma imagem ótima dos jovens e eu tenho imensa fé nos jovens mesmo, não sou nada tipo, não, eles agora não sabem, não, pelo contrário, acho que tenho imenso a aprender, mas também admito que, imagina, já Mas os jovens ouvi têm que jovens aprender com os adultos, não é? Isto é com certeza, claro. É uma balança. Mas já, claro que sim, acho que é assim um diálogo e que convém ser mantido, mas já ouvi assim miúdos, adolescentes a dizer coisas do género, o que é que queres ser? E eles dizem, quer ser rico.
Mas Ah, nós na nossa altura também dizíamos que queríamos ser Tal e reformados, qual. portanto não é por quer aí. dizer, se me perguntares Sim, isso hoje em dia, até eu própria gostaria de quero. ser reformada já. Isso ainda é um bocado. Não, mas esta ideia de os cursos já não terem tanto valor, por exemplo, os cursos superiores, ou ser fácil tu chegares e eu vou ser influencer, eu vou ser, não Pois, é? é Essa fácil ideia, falar. não é? Há muito Isso essa é. ideia Mas por há uma causa das certa redes falta. sociais, do Claro, TikTok, basta fazer assim uns vídeos e já somos ricos, já somos famosos. Portanto, exato. é o atalhar caminho, é o caminho fácil para ter esta fama e este dinheiro, etc. Mas, efetivamente, ter um curso superior abre-nos portas, abre-nos oportunidades. Lá está, há muitos jovens também a emigrar, precisamente Pois, por claro, nós claro. somos muito qualificados e muitas vezes trabalhamos num trabalho onde nós temos qualificações a mais. Uhum. E com essas qualificações são muito bem vistas lá fora, há este aproveitamento dos nossos estudos e com Certo. isso conseguimos também trazer um salário para casa muito superior do que aquele que teríamos aqui. Aqui, Isso é uma claro, é das verdade. razões pelas quais os jovens imigram. Uhum. Os mais pequenos, é isso, principalmente assim, dos 10 aos 14 anos, talvez 13 anos, há muito essa ideia de vou gravar aqui uns vídeos, vou ficar famoso e depois pessoas do YouTube. Agora é mais TikTok, antes era Pois YouTube, era, agora é pois mais era. TikToks, sim, Era tipo, quer ser youtuber? sim, exatamente. Olha, Landa, quando tu acabaste o 12º, o que é que tu pensaste que querias fazer com a tua vida? Pensaste ainda nessa hipótese de cumprir esse sonho de ser veterinária? Tiveste mesmo necessidade de começar a trabalhar naquele momento? Não, vou explicar. Quando eu terminei o 12º, levantou-se o Covid. Boa Está a altura. ver? Boa Boa altura. altura. É uma altura muito Então, tal e complicada. qual. Então eu tive ainda uns bons tempos em casa parada, porque lá Uhum. estava tudo fechado, e mal tudo abriu, o meu primeiro trabalho foi o IKEA. Ok, Depois comecei a pensar, faculdade ou ganhar dinheiro? claro. Para começar a fazer as minhas coisas, para começar a ser independente, então o dinheiro fala sempre mais alto. Não, Claro. e depois é mais difícil, já estamos naquele caminho, voltar atrás, não é? Atrás, Pois. isso mesmo. Eu fui formado em Biologia. Se eu quiser fazer formação profissional, portanto estou a dar aulas por habilitação própria. Uhum. Se eu quiser fazer a habilitação profissional, eu tenho que fazer mais 3 anos, tenho que tirar um minor em Geologia e mais estar 2 anos de mestrado em Educação para o ensino, para a Biologia e Geologia. Já não te Portanto, imaginas a fazer isso? estar a trabalhar e a estudar ao Caramba. mesmo tempo é complicado. E também não me imagino parar de trabalhar para agora estar a investir o meu tempo e dinheiro a tirar um curso para fazer a mesma coisa que eu já faço. Pois, E portanto não... pois aí É nesse sentido essas parece escolhas claro, claro, Que a temos gente que fazer. tem que optar. claro, é Mas é verdade, verdade. é verdade. Parece que ias ter que pôr a vida um bocado em Exato, em pausa. stand-by. E os teus alunos, bem, estávamos aqui a falar um bocadinho antes de irmos para o ar, que os teus alunos são assim um espectro super alargado de idades e por isso deves ter muitas experiências diferentes para contar. Mas imagina, tu como professor que imagino que desejes deixar alguma marca e se calhar até alguma vontade dos miúdos seguirem a tua área, por exemplo. O que é que tu sentes em relação a isso? Sentes que há Eu não tenho... entusiasmo ou resistência, tipo, bora despachar isto que eu quero ir para casa jogar? Não, eu acho que temos que, precisamente pelos alunos terem agora tantos estímulos diferentes, que é preciso aproveitar esses estímulos. Portanto, não fingir que as redes sociais não existem, que os Pois. telefones Ou não que é existem, uma que a coisa tecnologia... passageira, não é? Não, é aproveitar em Exato, nosso favor. claro. Agora já há jogos digitais que podemos, os Kauts, os jogos de perguntas que podemos Ok. utilizar para eles estarem mais entusiasmados na aula. Interessa-me sempre passar a mensagem que, obviamente, que estudar vale a pena, Uhum. e entusiasmá-los de certa forma pela matéria e despertar o espírito crítico, é isto que eu quero, porque eu não estou só ali a transmitir conhecimento, eu estou ali a formar pessoas. Portanto, as questões básicas de educação, de viver em sociedade, do respeito, é super importante eu passar isso. De todo que eu quero que eles escolham Biologia. Se escolherem, ótimo, quer dizer que o meu entusiasmo passou e já Claro. aconteceu. O ano passado uma mãe de uma aluna minha mandou uma mensagem a dizer que a filha dela tinha ingressado Biologia, fiquei obviamente super contente, claro. mas não quero que eles escolham essa área só porque o professor era dessa área, eu quero é que eles escolham aquilo que eles Sim, quiserem. queres ensinar-lhes um bocado também essa ideia de fazerem alguma coisa que os apaixone, seja Claro, o que for, senão não não tem é? piada nenhuma. Claro. E nesse sentido, por acaso é interessante, porque eu acho que essa concorrência do digital também eu acho que deve tirar bastante a vontade de uma pessoa estar sentada numa mesa a ouvir um professor a falar. O espaço de atenção é O mínimo. espaço de atenção é É mínimo, mínimo, não é? temos de fazer o pino e 3 cambalhotas à retaguarda Claro. para eles estarem atentos. Claro. Porque é assim rápido. Sim, é verdade. Como é que tu vives? Tu és mesmo 100%. Bem, tu, se pensarmos, não, tu tens 31, não é? Mas tu és 100% mundo digital, ou seja,
Já cá estava fortemente internet quando tu chegaste ao Sim, mundo. isso já. Portanto, já cresceste sempre acompanhada por estas ferramentas. Não bem, porquê? Porque a minha mãe nunca nos deu assim tanta Ah, abertura para Sábia. estarmos sempre em cima do telefone ou da ok. televisão. Como é óbvio, sempre tivemos essas possibilidades. Uhum. Mas eu, como jovem, hoje em dia, se passar durante uma semana 1 hora no telefone, que às vezes eu vejo o meu telefone, que ele diz mesmo, chega dias que eu passo 1 hora por semana por telefone a ver as minhas redes Não sociais. posso ser o mesmo. Epá, Tá a nem ver? eu. Não posso, Eu não sou desculpa. mesmo ligada. De facto, Depende pronto. de jovem para jovem, está a ver? Aqui está a desconstrução de um preconceito Eu não, é relativamente a uma mesmo geração que é tipo, ai, jovens estão trabalho, sempre agarrados ao casa. telemóvel. Não. Não, eu estou sempre agarrado ao telemóvel e a Yolanda não está E eu agarrada até vou ao dizer uma coisa. telemóvel. E tu também não. Eu que estou com as redes sociais, uma coisa que é meio segredo, Hum. que é, eu não tenho internet no telefone. Eu, não é, eu já gastei os dados, eu não tenho internet no telefone. Para não evitar andar não sempre ir. lá Não, agarrado. o meu plano, o meu tarifário Ok. não tem dados, eu não tenho dados, não tenho chamadas, não tenho mensagem, não tenho nada. Eu pago, exato, é essa a reação. Mas tipo, Como és- é que tens um sim. problema e estás em Sim, recuperação. mas depois dizem, como assim? Tu estás sempre online, tu respondes as mensagens. É para perceberem que eu não preciso, porque há internet em todo lado hoje em Certo. dia, Verdade. eu não preciso disso. Verdade. Eu não estou agarrado ao telefone. Tenho os momentos que estou, não passo 1 hora, passo mais, Não. mas temos que fazer Também regular esse tempo, sim. Não, Uhum. por acaso não. É força da Já contei aqui um segredo. Pois é, pá, acho ótimo. Que tu notas algumas diferenças em particular entre esta geração, sendo que tu estás muito próximo da geração Z, mas também vês mais nos teus alunos também, notas algumas diferenças mesmo muito claras entre aquilo que tu foste quando tinhas, vou dizer, sei lá, 15 anos e os teus alunos de 15 anos. Eu vou entrar aqui no preconceito. Nós éramos muito melhores, nós não fazíamos isso. Portanto, eu digo a mesma coisa. Eu acho que vai bater com aquilo que foi dito, que é, eles estão muito mais agarrados aos telemóveis. Uhum. Nós antes não tínhamos os telefones, tínhamos que inventar brincadeiras e fazer. Hoje em dia, parece que no intervalo fica cada um no seu tempinho, no seu espacinho, com o telefone E dás ou por ti jogar. a ser crítica em relação a esse Sim, comportamento. sim, mas felizmente agora, nos últimos tempos, as escolas já estão a implementar uma política de não há telefones nos intervalos, nem nas aulas, nem nos intervalos, algumas delas, e isso é bom para haver este. Porque, no fundo, é na escola que se aprende depois a relacionar lá fora, na sociedade, Claro. não é? Portanto, tem que haver essa socialização dentro do espaço escolar. E com os telefones é difícil. O que eu imagino é Torna-se que complicado. isto também seja um bocado um simulacro do que aí vem, ou seja, Sim. daqui a uns tempos nós só nos vamos relacionar através dos telefones. E com o chat GPT Telefones também. E chat GPT, robôs. exatamente, sim, é verdade. Até mesmo, lá está, e eu dizia isso há pouco, que é como é que tu sonhas uma carreira quando começas a perceber que há profissões que já não vão fazer sentido no futuro. Eu até conheço um caso de uma rapariga que queria tirar línguas para ser tradutora e depois percebeu, para quê? Para quê? Para quê? Chat GPT, o E já existem uns Translate, dispositivos tudo que se isto. põem Isto nos é ouvidos verdade. em que a pessoa fala e aquilo traduz automaticamente. Automaticamente, pronto, aí está uma profissão completamente É em vias de verdade. extinção. A minha melhor amiga, por acaso, um exemplo, foi agora para a Áustria viver com os pais. Uhum. Acha que ela fala alemão? Não, o telefone, tudo tradutor. Pois. Eles só metem assim, fala alemão, traduz para português, português, alemão. Isso Por pode criar uma acaso, certa ideia de que, acaba por roubar o imagina, os trabalho. teus filhos não vão ter que se esforçar muito no futuro por certas coisas que nós tivemos que Na nos escola. esforçar, tipo aprender uma Inglês. língua. Exato. Francês. Acaba por ser um Serve para bocado nada agora. mais calão. Pois fomos bem apanhados. Sim. Está bem, está. Eu acho que por enquanto, pronto, tu sendo biólogo e tu se quiseres um dia ser veterinária, acho que ainda poderá eventualmente ser Sim. difícil. Difícil não é. Sim. Basta eu querer. Tá a Não, ver? mas será difícil que se calhar um robô Sim, vai substitua acabar por me roubar esse trabalho. Mas como É veterinária que verdade. comida, e não Mas sei, mesmo não é? para a biologia, há agora já aplicações que, obviamente que têm erros, Uhum. os biólogos também erram, mas que tiramos uma fotografia e aquilo diz-nos qual é a espécie, É ou diz verdade. qual é que possivelmente será a espécie. Sim. E portanto há muitas pessoas que utilizam aquilo e aprendem, e acho muito bom, porque assim aproxima as pessoas da natureza, que nós vivemos muita intensidades e deixamos a natureza de lado. E também, agora voltando atrás, as alterações climáticas, porque não queremos saber da natureza, mas mesmo as pessoas, os biólogos que trabalham a identificar espécies, Uhum. já têm esse trabalho, também pensam que qualquer um pode fazer, porque tem uma aplicação, que não é Pois, verdade, não é bem. obviamente, mas Claro. estamos a caminhar nesse sentido. Uhum. E é um pouco assustador. Vocês sentem também que há assim uma espécie de. E se calhar também porque o nosso cérebro está muito habituado a essas solicitações constantes, a uma espécie de FOMO em relação a tudo. Ou seja,
uma falta de focar por ter, se calhar até mesmo em termos de ambições profissionais, tipo, eu quero ser um bocado de tudo, eu quero estudar um bocado de tudo, eu quero, se eu for para este curso, depois não vou poder ir para aquele, se eu vou Sim, para esta sim, profissão, depois se calhar não vou poder ir para aquela. sim. Isto cria uma ansiedade muito particular. Um bocado. Tu és uma Epá, pessoa ansiosa em relação a essas eu questões de. Tu não, porque estavas a dizer que vives um bocado no presente, mas. isso por acaso, mas por acaso noto que às vezes, até no rumo do trabalho, eu quero sempre fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. Até há pessoas que me dizem, os inteligentes pedem ajuda, Pois. mas não é por mal. Tu às vezes queres tentar, não é querer provar, mas é dizer que consegues o fazer, que não Uhum. precisas de ninguém, que lá está. Nós somos capazes, Uhum. mas às vezes acaba por ser um bocado estressante, Pois, com certeza que mas sim. tem que partir de nós. Claro. Mas, epá, é o Gostava que de é, pegar aí num não é por ponto, mal. quanto às candidaturas de trabalho para os jovens, Uhum. muitas vezes pedem 30 por uma linha. Pois, Nós precisamos ter 18 anos, com 5 anos de experiência, não sei do que é, mais Uhum. saber isto. Ou seja, os jovens também querem aprender ou porque precisam para a candidatura ou por gosto. Portanto, Certo. não terem que escolher, eu vou fazer este curso superior porque eu gosto, mas por exemplo, eu estou em Biologia, fui para Biologia, mas se eu gostar de comunicação, se eu gostar de História de Arte, se eu gostar... Eu não consigo fazer todos os cursos ao mesmo tempo. Tu por Tenho acaso que até optar. conseguiste Sim, agregar Tem que a optar. mesmo. comunicação através do teu programa na televisão e a certo. tua área, mas se calhar devia haver aqui uma reviravolta nos cursos e no ensino Que nós permitisse escolhíamos que as fosse disciplinas. buffet, Exatamente. buffetzinho. Tirar um Exato. bocadinho de cada. É, Sim. é. O saber não ocupa lugar, é verdade. Mas lá está. Temos aquilo e podemos escolher aquilo que nos interessa. Eu acho Uhum. que na nossa educação falta isso. Uhum. Porque nós temos muitas disciplinas. Se eu for para o curso de ciências, tenho que apanhar com uma série de disciplinas que se calhar não gosto. Se eu for para o curso para a área das artes ou das histórias, se calhar há uma outra nas ciências que me interessa. Uhum. Porque não tentar fazer? Tenho aqueles créditos para fazer, eu escolho as disciplinas. Certo. E depois podia fazer a mistura que eu quisesse para ir para a área que eu quisesse. Porque é muito interessante eu juntar uma gestão com a comunicação, ou seja, Sim, com já várias percebemos que áreas esse diferentes. conhecimento do mundo é um bocado exigido agora, Sim, também por teres sim. mais acesso a conhecimento, se E calhar a experiência prática muitas vezes não é valorizada. Pois. Eu posso ter os conhecimentos porque estudei, porque fiz uns workshops, Uhum. porque fui pesquisar e gostei e sei fazer, mas depois, em clima de trabalho, não me permitem uma oportunidade porque eu não tenho um papel que me diz eu sei fazer aquilo, posso Exato, fazer aquilo outro. exatamente. Olhem, eu gostava que fizéssemos um exercício que é, para já imaginar vocês a terem filhos e, Oi, já começamos mal. Bota bem. e imaginarem a orientar os vossos filhos de certa forma para Um curso, para uma ter a área. vida que vocês gostariam que eles tivessem. Filho, tu, quando chegares ali aos 18 anos, o que é que vais, ou até antes disso, tipo, vais ter de. O que é que vocês dizem? Completa a seguinte frase. Eu Vais gostava fazer muito que tu. seguisse aquilo que tu quiseres fazer. Ok. Uhum. Porque as áreas estão sempre a mudar. No meu caso, eu sempre disse que queria para Biologia. Eu não sabia o que é que era Biologia. E também nunca me imaginei naqueles programas da televisão a falar dos animais. Não. Primeiro a Biologia era conhecer o mundo. Eu sempre tive esta curiosidade. E os meus pais sempre disseram, vais ter que tirar um curso superior. Uhum. Nunca me exigiram, nunca tiveram a fazer pressão porque eu sempre disse que queria ir para a área. Mas depois quando eu escolhi Biologia foi, mas Biologia porquê? Não é que fosse uma grande surpresa, mas é de género, o que é que tu vais fazer com isso? Claro. E correu bem. E pronto, mas não, acho que não devemos impor, até porque as áreas mudam. Portanto, lá está, o Covid veio mais à área digital, antes se calhar não havia verdade. tanto, portanto, Se for preciso, é o que eles vão todos seguir a área digital. sim, é o que eles mesmo. quiserem Pois é, fazer. pois provavelmente Exato. é, Capaz. não é? É tipo, o emprego com saída será este, mas tu também concordas isso. com o Gonçalo que deve ser mais Sim, acaba por aquilo que te apaixonar, É não é? isso, cada um tem que escolher, por muito que seja meu filho ou não, o máximo que eu posso fazer até aos 18 anos, ali eu posso saber, tens que ir à escola, fazer como fizeram comigo. Mas depois dos 18 anos, queres ser veterinário, queres ser astronauta, tu é que decides a tua vida, eu estou cá para apoiar. E se eles disserem assim, quero investir em criptomoedas, Fica assustado. Ai, só, e não fazer mais nada da vida. Fica Não, assustado. eu digo desculpa, mas tu é que sabes, tu é que decides, mas um trabalho físico é melhor. Claro. Mas do que... eu aqui, Portanto, vocês ainda veem o trabalho como uma realização pessoal, Sim, não é? claro, e sim, claro, nada. toda a gente. Mas eu sou escoteiro e nos escoteiros nós fazemos uma coisa que é o aprender fazendo, é deixar errar porque nós aprendemos com aquilo. Portanto, estuda as criptomoedas, experimenta com pouco dinheiro para não perderes grande coisa, Exato, mas, para não mas espatifar o percebe. nosso É assim, sorte, eu não é aprender sorte fazendo. de outros. Olha, se calhar não foi boa ideia. Se calhar aprendo por ele, porque vale mais do que ele está a dizer não. Uhum. E sem explicar porquê, sem a pessoa perceber porquê. Claro, Porque às vezes há gente dizer que não é o que fazem mais.
Pois. Exato. Dá mais motivo de fazerem. Também tens razão, é verdade. Sim, é um bocado tipo, corre esse risco, Acaba por ser. bate aí com a cabeça na parede. Faz É parte. assim que a gente aprende. Eu Faz fui lá assim. Exato. É verdade. E agora fazendo outro exercício, que é verem se vocês mais velhos, portanto já esperamos dos mais velhos este discurso que nos levou também a este chavão de hoje do não querem trabalhar, Os não é? nenéns. Tipo, isto é uma atitude muito de pessoa que já viveu muito e que já não tem paciência para compreender se calhar as gerações seguintes. Vocês de que forma é que se imaginam a criticar a geração anterior? Ou seja, o que é que vocês imaginam que como olham para os jovens do vosso tempo, que hoje são se calhar os miúdos de 3 Sim. anos a quem tu pensei também nisso. dás aulas, e imaginam como esses jovens, e depois imaginam como é que vocês vão lidar com isso. Ou seja, se calhar esses jovens que não se esforçam, que já têm ChatGPT para Pois. tudo, que já têm robôs para isto e para No aquilo. meu tempo, Aí é que eu também vou no ser meu tempo, isto agora, contraditória. estes miúdos têm pois. tudo feito, nem se esforçam, lá está, nem se esforçam. Porque- No meu tempo eu tinha que escrever agora Mas é e saber verdade. os erros, não punha ali no tradutor e no corretor e não sei do quê. Pronto, acho que era Agora só Consegues refilar para refilar. imaginar-te a dizer isto, Verinho não de é? café a dizer isto, Sim, consigo. sim. Esse refilão, só porque sim. Não tenho nada para Eu fazer, estou também. reformado. Então, Vocês imaginam-se, Mas é portanto, velhotes verdade. refilões, não é? sim. Vamos acabar por ser como. Aquilo que Mas só que criticamos, agora não é? está pior. Só que naquela É altura aquilo vai que estar um bocadinho pior. Vamos refilar como a nossa Porque mãe vai estar refilava. Tudo sempre robôs pior, a e ideia é sonete, sempre pior, não Vai é? sempre aumentando. Mas lá está. Cabe a gente ver o que é que pode fazer, não é? Sim, sim. E também se calhar sermos um bocado aliados dessas novas tecnologias em vez de as rejeitarmos, porque senão também nos afastamos da geração Então, acho que nós que as vamos vive há ser. um cansamento, não é? Vamos ter, quer dizer, os nossos avós não têm esta Agilidade, facilidade, claro. agilidade com o digital como nós temos. Portanto, quando nós Claro. chegamos, se aparecer alguma coisa nova, tecnologia nova, nós temos uma muito maior facilidade em mexer nela do que os nossos avós. Uhum. Portanto, acredito que os nossos netos, quando nos mostrarem alguma coisa, Eu espero ficar, eu que "Ai, saiba querido." mexer no mínimo Mas daquilo, não não sentem é? às vezes que estão a perder o pé, mesmo vocês sendo jovens, e plenamente jovens, que Acho perdem que um não. bocado Acho- o pé porque a quantidade de coisas a acontecer é tão Acho que é mais grande. Não. os E da nomes em nova rede inglês. social, e das novas apps, e da nova não sei o quê. Sim, as trends. Sim, Aqueles das trends, nomes em dos- inglês, que eu não sei, eles têm o cria, o... As Não sei o quê, depois, coisas da fazer favela. assim, É verdade. O quê? Lá está, Ana, Pois, estás a ficar velha, A Ana. velhota não está a perceber, a Também avó não não. sabe. O que Pronto. é o cria? É qualquer coisa de favela. Também já ouvi Que dizer nasceu no que o meu bairro e sobrinho também coi- já É. usa. Ok, novos até termos, não é? namoradas- Nova linguagem. Sim. ok. É, há que muitos eles fazem que eles falam assim. ok. Portanto, Boa. vocês já estão a sentir que não estão a acompanhar, era aí que eu Sim. queria Há chegar. certos Sim, momentos já. já não. E isto é rápido, isto passa meio ano, Pois, já não apanho nada que eles Claro. estão a Um falar. piscar de olhos. é que Eu antes vejo com os meus sobrinhos. provavelmente estas disparidades eram diferentes porque passava realmente uma geração, ou seja, os nossos pais estavam ali, depois vinhamos nós, ok, eles Não, tinham aqui que é aprender. rápido. Agora é quase tipo, sei lá, de 5 em 5 Dá um anos, se pulo. calhar já está. Yeah, dá mesmo. Já se pode dividir quase. Isto por, é trends novas do TikTok gerações. que aparece e é rápido, é verdade, é rápido e novos nomes e tudo, é muito rápido. Eles aprendem os nomes todos e depois vão para as aulas, no caso vão para as aulas, começam a falar e eu a ouvir, setor, faça assim, diga não sei o quê, e eu, certo, não vou fazer isso, não sei o que é que se quer dizer. Tu já certo. sentindo-te um velho Não. gaiteiro, Sim, tipo, sim, como sim, é que se sim. faz? Portanto, eu pensei Não que vinha só falar os com corações jovens, agora mas são vim assim. falar com, Pois. exato, a cena dos corações. Já não Já não é assim. Quem nos está a isso. ouvir não Já passou assim. Quem nos está Olha, a ouvir isso faça o mesmo, favor de ver beijinho. o vídeo deste podcast Pois. para perceber que os corações não se fazem com os indicadores e os O indicador polegares, e o fazem-se pai de uma de todos. forma que quase, enfim, sinto artrose. Ah. Não estou a conseguir sequer lidar. Mas é o que eu estava a dizer, eu estava a pensar que vinha falar com dois jovens e afinal vim falar com Com dois duas velhos. pessoas extremamente idosas. Não, temos a mente aberta. Exato. Temos. Olha, muito obrigada Obrigado. por terem Obrigada, vindo nós. aqui ao podcast igualmente. Felicidades para vocês. Obrigada. Obrigado. igualmente. E espero que se cumpram algumas das premissas que nós falámos aqui, nomeadamente essa ideia de buffet de disciplinas, que eu acho que seria ótimo. E sendo mãe do miúdo, espero que quando ele chegar idade. à faculdade que possa fazer esse agradável e apetitoso buffet. E nós despedimos-nos assim até ao mês que vem para mais uma desconstrução de chavões contra o preconceito. Já sabem que podem ver e rever as temporadas anteriores do podcast igualmente no canal de YouTube IKEA Portugal e também no Spotify em versão áudio e vídeo. Até à próxima.